Capítulo 14. O carro vermelho. A caminho do serviço tinha um carro vermelho. Me lembro que sempre dava carona para um casal que não tinha carro. Sentia pena, pois o caminho era o mesmo e não custava nada dar uma carona, não é? E sempre via esse carro vermelho em exposição em uma agência de carros. Era um Mazda RX-7 conversível vermelho. Eu sempre dizia que um dia iria comprar aquele carro, mas todos sempre me perguntavam: por que você vai trocar de carro de novo, Teresa? Eu respondia: porque eu quero. Aqui pode trocar e eu quero trocar o carro. Eu ainda estava com March, então, em um domingo, passei em uma agência da Mazda e tinha um carro chamado Savana RX-7. Ele era esporte conversível. Então logo me interessei e entrei para ver. Logo perguntei o preço, mas quando o rapaz disse, logo respondi: esse carro não é para mim, não. É muito caro. Então ele me respondeu: não gostaria de ver um do mesmo modelo, mas não conversível? Pode fazer um test drive se quiser. O carro era turbinado, motor rotary, um carro super silencioso, era perfeito. Então o cara perguntou: você não quer fazer no crediário? Respondi: não posso, faz apenas 4 anos que estou morando aqui. Sou estrangeira, o crédito não vai aceitar. Então ele respondeu: traga seus documentos de onde trabalha que podemos tentar. Respondi: ok, vou trazer, mas acho que não vai passar. Então levei tudo certinho, pensando que não iria passar, mas, para minha surpresa, 3 dias depois recebi uma ligação da agência, dizendo que o crédito foi aprovado. Então me pediram alguns dias, porque o carro era zerado e eles tinham que retirar na fábrica. Quando cheguei na fábrica onde trabalhava, com o carro novo, todos os japoneses da fábrica vieram ver o meu carro novo, até mesmo o dono. Então um deles disse: agora a polícia te pega, pois quem me conhecia sabia que eu corria muito. Mas como eu sou teimosa e doida, inventei de aprender a esquiar. Nessa época, eu e meu marido trabalhávamos na mesma fábrica. E lá conheci uma pessoa que se disponibilizava para dar aulas de esqui. Fiquei feliz. Fui na loja de esportes, gastei uma grana e comprei tudo que precisava para esquiar. Em um domingo, o rapaz muito prestativo nos levou para esquiar. E na época eu fumava muito, por isso era muito cansativo para mim. Eu não conseguia andar muito, pois além do cigarro tinha a neve, a que cansa muito para andar. Mas fui mesmo assim, e assim estava quase aprendendo a esquiar. Mas acho que ele pensou que eu já sabia, então me levou para subir no teleférico. E eu fui com a cara e a coragem. Mas quando olhei para baixo, só tinha árvores e uma descida que não acabava nunca. E ele disse: você subiu, agora vai ter que descer. Só sei que ele ficou uma meia hora para me convencer. Então eu fui. Só que, com a sorte que eu tenho, o esqui soltou do meu pé. Fui rolando e gritando para saírem da frente. E o povo ria. E ele vinha atrás com um negócio para segurar, mas eu estava muito mais rápido que ele. E não sei como não quebrei. Não sei como não quebrei a cara em uma daquelas árvores. Quando finalmente cheguei embaixo, disse: nunca mais me chame para subir de novo. E ele ria da minha cara. Então fomos embora. Quando estávamos indo, o carro derrapou e quase caí do barranco de novo. Isso foi um aviso para mim não esquiar mais, antes que algo pior acontecesse. Depois de lá, fomos comer em um restaurante chamado Denny's. Chegando lá, eu pedi um steak e um prato chamado charrão.
mas tinha pedido os dois juntos, porque se viessem um depois do outro, ia esfriar e eu ia ficar muito brava. Mas mesmo depois de ter explicado para a moça, mesmo assim, ela me traz os dois separados. Eu fiquei puta da vida e disse: tira o steak porque não quero mais. Porque eu disse que queria junto com o tcharrã. Então tira daqui. E repeti 3 vezes e mesmo assim ela não tirou. Então o bicho pegou. E ela só pedia desculpas e eu só xingava. E assim que eles acabaram de comer, viu que eu ainda estava nervosa e foram para fora. E eu fui falar com o gerente. Assim que ele me viu, já foi pedindo desculpas. Mas mesmo assim eu disse: eu queria os dois juntos, não vou pagar. Eu falava e as pessoas olhavam e eu dizia: tá olhando o quê? Então eu saí e fui embora. Chegando lá fora, meu marido e o professor de esqui estavam lá, porque assim que comecei a reclamar dos pratos, eles correram para fora. Então perguntei: por que vocês dois foram embora? E me largou lá sozinha. Eles responderam: eu não. Você estava lá, brava? E o outro disse: ela é igual à minha mulher. Vem nesse restaurante e ela briga, mas vem. Depois desse dia, nunca mais fui esquiar, pois era muito cansativo e gostava muito. Nem me lembrava mais do Brasil, toda aquela dor e mágoa e tudo mais, só queria distância. E a vida foi passando, continuei na firma, fiquei lá durante 3 anos. Um dia, conversando com uma amiga, lhe disse: prefiro que o avião caia, mas não volto nunca mais para o Brasil. Idas e vindas, muitas coisas boas acontecendo. Depois de um tempo nesse serviço, saí porque estava pensando em morar em uma cidade onde havia muita neve e já estava pensando em comprar um outro carro. Afinal, cidade nova merece um carro novo. Então quitei o crédito do carro vermelho com 11 mil quilômetros rodados. Então comprei um conversível de cor pérola chamado Família, também da Mazda. E como era na mesma agência, já liberaram sem ligações, sem consultas, sem nada. Mas o pessoal da firma sempre dizia que eu não podia ter conversíveis, pois eu corria muito e eles estavam muito preocupados com isso. Depois de um tempo, eu e meu marido fomos trabalhar de caminhoneiros e ali me descobri, pois não existia chefes chatos e viajava muito, eu adorava isso. Mas como a alegria de pobre dura pouco, o único mal era acordar muito cedo. Mas como não podia sair muito cedo, ele trabalhava no período da manhã e eu um pouquinho mais tarde. Mas como enjoo fácil, o que era bom para mim já tinha perdido a graça. Aquela cidade nevava tanto, mas tanto, que de manhã tinha que descobrir o carro de tanta neve que cobria tudo, todo dia de manhã. Mas era muito lindo o lugar. Os telhados ficavam cheios de neve. O povo tinha que tirar toda aquela neve todos os dias, pois a neve pesava muito e era muito perigoso o telhado afundar. Eu, doida como sempre, correndo, não sabia do perigo que estava correndo, por correr naquela neve toda com o carro. Eu sempre estava em uma ponte onde o trem passava por baixo, só que essa ponte estava sendo reformada e só tinha uma pista. Ou seja, tinha semáforo. Tinha semáforo, só que, com minha sorte, o farol fechou para mim. E com um susto, meti o pé no freio. E não podia. Meu carro rodopiou. Eu quase caí da ponte, fora que só faltou 1 centímetro
para não bater. Fiquei com o coração na mão. Traumatizou tudo. Então não quis mais morar naquela cidade e voltei a morar em Guma. Depois de um tempo, troquei de novo. Depois de rodar um bom tempo, vendi. Só o tempo de terminar as parcelas e já peguei outro. Não importava o quanto eu gastava ou trocava de carro, o vazio não diminuía, mas eu me divertia correndo e viajando. Então os anos foram passando, o casamento começou a complicar, pois casamento com japonês é muito difícil seguir, pois os japoneses são muito frios com as mulheres. Então chegou uma hora em que não deu mais e sentamos para conversar, mas ele sempre inventava uma desculpa e nada acontecia. Então um dia me cansei de tentar conversar e disse que iria embora. Então ele disse: "Você não vai conseguir sobreviver sozinha." Então eu disse: "Se eu sobrevivi no Brasil, que era muito mais difícil, imagina aqui." Então peguei minhas malas e meu filho e fui embora. Arrumei um emprego, depois um apartamento em outra cidade chamada Sayama, e a vida foi seguindo, sempre de cabeça erguida. Coloquei meu filho em outra escola, ele já estava com uns 11 anos. E assim seguimos nossas vidas. Então, para minha surpresa, 2 dias depois, meu marido veio à minha procura pedindo para voltar, mas nunca aceitei. E sempre dizia: se não deu valor a primeira vez, por que daria na segunda? Mas mesmo assim ele continuava até que chegou a um ponto que eu não aguentei mais e então dividimos a guarda do nosso filho. E a vida continuou para mim. Arrumei um outro emprego na mesma cidade, assim ele não precisaria viajar tanto para ver o garoto, mas nunca voltei com ele. Mesmo assim, ele não desistia. Então, sempre que ele ia buscar o garoto, eu ia para casa da minha amiga, Cristina. Pegava um pouco de roupa e seguia a viagem. Geralmente perguntava na polícia o endereço e eles sempre perguntavam: "Você veio de que cidade?" Respondia: "Vim de Guma." E eles sempre se assustavam por ser muito longe. Mas ainda tem 1 hora de viagem até o seu destino que você está indo. Morrendo de cansaço, já estava no meio do caminho, então continuava. E finalmente chegava na casa dela. Ainda morando em Guma, arrumei um namorado. O conheci em uma lanchonete só de brasileiros aqui, que tinha na época, que às vezes eu passava por lá. E mais uma vez o meu dedo podre entrou em ação. Ele era muito mulherengo. Lembro-me que nessa época eu trabalhava com um casal. Eu trabalhava com um casal de amigos em uma locadora. Éramos e somos grandes amigos até hoje. Eu e o casal. Lembro-me que na época sempre conversava com a Marta e sempre dizia: "Marta, tem boi na linha?" E ela respondia: "Oh, se tem." E assim foi indo. Eu me sentia sufocada porque ele era muito controlador. Uma vez disse que iria trocar de carro e ele não queria me deixar trocar de carro. Era um Silvia Sport. Mesmo assim, eu troquei, porque isso não era justo. E sempre odiei pessoas controladoras. E a mesma história se repetiu com um celular. Ele disse: "Você não vai pegar celular nenhum." Então, então tá. Na mesma hora eu comprei e ainda troquei de número e disse: "Me liga nesse número, ok?"
Na época trabalhava na locadora e ajudava um rapaz que na época não sabia falar o idioma japonês. Então eu ajudava em tudo, levava levava para os lugares e etc. Na mesma época, esse namorado que arrumei começou a ficar com ciúmes e ele implicava cada vez mais porque eu o ajudava. E eu sempre dizia para Marta: gente controladora sempre tem o rabo preso. Ela perguntava: Teresa. Ela sempre perguntava: será, Teresa? E eu sempre respondia: oh, se tem. Até que um dia descobri que estava certa. Ele me pediu o celular emprestado para ligar para uma mulher. Detalhe: a mulher era casada. Só que, como era tapado e não sabia mexer no celular, ele esqueceu de apagar o número. E quando vi, reconheci, porque eu conhecia o marido dessa mulher. Então eu liguei para o marido dela e disse: olha, você acredite se você quiser, mas se não quiser acreditar, não posso fazer nada. Sua mulher está te traindo. Se não acredita, vá até tal lugar, a tal hora, que você vai ver. Então disse que ia viajar. Ele sempre chamava para ir em um churrasco e eu sempre dizia que ia viajar. E ele insistia. Mesmo assim, eu dizia que não. Só que nesse dia eu não fui viajar. E fui. Marquei com o marido dessa mulher para pegar os dois no flagra. E a confusão estava feita. Disse: vocês são brancos. Vocês se entendam. Virei as costas e fui embora. Nada esperta, mas também sacaneada, fui até meus amigos e contei o que tinha acontecido. Então enquanto eu trabalhava, ele me traía. E assim, obviamente, todos ficaram contra ele. Lembro-me que sempre que ele estava com o irmão dele, ele me perguntava se eu o amava e eu dizia não. Mas ele pensava que era brincadeira e deixava por isso mesmo. Um dia fui conversar com ele e fomos comprar lanche. E ele disse que pensava que eu o amava. E eu respondia: eu sempre disse que não te amava. E ele respondeu: mas eu pensava que era brincadeira. Respondi: nunca foi brincadeira, porque você se acha a última bolacha do pacote. Só que a última bolacha do pacote sempre vem quebrada, tá? E outra. Enquanto você estava indo, eu já estava voltando. Ou você acha que caía nas suas conversas? Sempre ficava no meu pé, querendo saber quando ia chegar, o que iria fazer. Eu sei de tudo. Enquanto você estava vindo com o milho, eu já estou indo com a polenta pronta. Quando for mentir ou enganar alguém, arrume uma mulher burra para cair na sua conversinha. Então fui conversar com a Marta e disse: eu não te disse que ali tinha coisa? E então contei a ela tudo o que tinha acontecido. Caí fora do relacionamento. E ele me disse: você vai correr atrás de mim porque todas que já arrumei correram atrás. Respondi com uma enorme gargalhada. Espera deitado, porque sentado vai doer suas costas. E assim nunca mais ouvi falar dele. Graças a Deus. Creio que até hoje ele está esperando. Tem muitos homens que se acham gostosão. Ele era um desses. Sempre se achava a última Coca-Cola do deserto. Eu sempre dizia: você se acha um homem bonito ou gostosão, o macho alfa, mas só para suas negas. Para mim, não. E ele sempre perguntava: por que você ficou comigo? E ele me perguntou: por que você ficou comigo? Respondi: por falta de opção. Você pensou que eu morria de amores por você? Caiu do cavalo.
Depois de um tempo, um amigo meu passou o meu número para ele. Nessa altura já tinha mudado de número. Então, ele veio me procurar com a desculpa de que queria a certidão de nascimento dele. E eu respondi: Você está maluco? Nunca tive documento nenhum seu aqui. Cai fora. Resumo da história: quem é que correu atrás? Mas finalmente, depois disso, nunca mais o vi novamente, graças a Deus. Ainda fiquei uns 2 anos morando em Guma. Nesse tempo, conheci outra pessoa por telefone. Ele veio me conhecer e nesse tempo eu tinha uma amiga que fazia roupas para mim. Confeccionava, era costureira. Eu sempre ia na casa dela e ela sempre dizia: Mas esse cara vive no seu pé? Mas esse cara vive no seu pé, hein? Na época, ele queria que eu largasse o emprego e fosse morar com ele. Queria porque queria que ficar comigo. Lembro que 2 da madrugada ele ia bater na minha porta, atazanar minha vida. E assim, e essa minha amiga tirava sarro da minha cara, porque ele pegava no meu pé. Eu dizia: ele pega no meu pé porque eu não quis ir com ele pra cama, é só por isso. Só sei que, né, nessa ele ficou no meu pé por 2 anos, até que finalmente me mudei e ele não me encontrou mais.